Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebas a tua visão. A paz do Senhor a todos, que a graça do Senhor repouse sobre a vida de cada um de nós nessa noite. É muito bom vê-los e revê-los aqui neste lugar. A mensagem que nós vimos ali, o vídeo que nós acabamos de assistir, ele nos fala sobre o dia que Paulo, que até então se chamava Saulo, se converteu. Ele teve um encontro com Jesus. Todos nós tivemos, né? Talvez ninguém teve um encontro igual a ninguém. E talvez também o nosso encontro não foi igual ao de Paulo. O Senhor me encontrou de um jeito, encontrou você de outro, mas o fato mais importante é que Ele nos encontrou para nos perdoar os nossos pecados. E nós vemos ali que quando ele encontra Jesus, ele fica cego. E nisso que cega os seus olhos, Ananias, amando do Senhor, precisa ir lá até onde ele estava, para orar por ele,
para que as vistas dele fossem restauradas. Eu já me deparei me perguntando se os meus pecados já haviam sido perdoados. Eu já passei em alguns momentos me perguntando se realmente eu estava perdoado, se realmente eu estava salvo, se realmente eu estava usufruindo do favor do sangue de Cristo que perdoa os nossos pecados, né, que nos purifica. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, né? Aquela pergunta, né, será que realmente o meu pecado foi perdoado? Porque eu fiz tanta coisa, né? Será que foi tão fácil assim? Será que é somente crer mesmo e receber o perdão? Será que não tem nada que deve ser feito, além de crer, é claro? Não sei se aconteceu já com vocês. Com muita gente acontece. Comigo já aconteceu. Será que realmente o sangue de Jesus perdoa todos os meus pecados? Será que eu consigo enxergar isso? Porque quando Saulo se converte, quando ele tem um encontro com Cristo, quando ele vai levado pela mão para a cidade de Damasco, algo de Cristo já está causando uma mudança dentro do seu coração. Ele já vai naquele caminho até a cidade de Damasco, que ele já ia para lá mesmo, mas ele ia para um objetivo, que era prender e talvez até mesmo matar alguns cristãos que se rebelassem ou que se recusassem a ser presos. Mas agora ele está indo para aquela cidade de uma forma diferente. Ele está indo levado pela mão. Ele está indo guiado por alguém, porque agora ele já não está enxergando mais nada. Mas ele encontrou Jesus. Jesus apareceu para ele e falou assim, olha, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele teve um encontro com Jesus. Como é que agora ele ficou cego? Nós tivemos um encontro com Jesus, mas pode ser que em algum momento de nossa vida a gente se encontra necessitando de ter os olhos abertos, para enxergar os milagres de Deus, o favor de Deus, as possibilidades de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus. Existem aquelas pessoas que dizem que, olha, eu não sei se eu sou salvo, ninguém sabe se você está salvo, nós só vamos saber, né, naquele dia. Mas a palavra do Senhor nos dá certeza sobre a salvação, se nós cremos que estamos salvos e se nós vivemos fugindo do pecado, né? Se nós não abraçamos o pecado e procuramos ir pelo caminho do Senhor, se nós fazemos aquela revisão diária de procurar em nós algo que tenha desagradado a Deus e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, não tem nada a ver com ser uma boa pessoa, tem a ver com a graça de Jesus, tem a ver com um favor que Ele faz por nós, sem que nós mereçamos. Às vezes a gente classifica, aquele ali está bom, aquele ali não, mas as pessoas não vão para o inferno porque são ruins, as pessoas vão para o inferno porque viraram as costas para a graça de Deus, para o perdão de Deus. O que nós devemos então, o que a Bíblia nos fala sobre isso? Saulo, o que ele faz? Ele está cego, ele não consegue enxergar ainda o que está acontecendo. Saulo está numa casa que nós não sabemos que casa era essa, mas para Ananias Deus deu detalhes, vai na rua tal. Vai lá na casa tal. Tem um homem lá chamado Saulo. É Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Senhor. Sim, ele está lá e eu já mostrei para ele. Ele já sabe que você vai lá e vai orar por ele. E ele vai voltar a enxergar. Ele não está enxergando. Quando a gente aceita Jesus, recebe Jesus, ou começa a acompanhar Jesus, ou começa a fazer parte de uma igreja, como você queira chamar, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros momentos, a gente chega meio que não sabendo nada. Mas nós que já estamos na estrada já há um bom tempo, a gente já começa a achar que o outro tem obrigação de saber. E a gente começa, às vezes, a repreender alguém que chegou agora, como se ele já tivesse a obrigação de saber a mesma coisa que eu sei com 30 anos de igreja. Mas há um período de aprendizado, há um período em que a pessoa não está enxergando, as coisas ainda não estão fazendo sentido para ela. Aceitei Jesus, e agora? Como é que é? Não sei como é que funciona. Eu nunca fui na igreja, eu fui uma vez só. Ou aceitei Jesus numa casa, ou no trabalho. Não sei como é que funciona esse negócio de crente. E fica cego, fica perdido, não sei o que fazer. Precisa alguém pegar pela mão e falar, vem, vamos comigo. Assim como Saulo foi levado pela mão, porque sozinho ele não chegaria em lugar nenhum. Onde ele chegaria, não enxergando nada. Suas vistas foram cegadas pelo esplendor da glória de Cristo ali, quando apareceu para ele.
E ele agora é levado, ele é levado pela mão até a cidade de Damasco. Não sei mais como que foi, como ele despediu aqueles soldados, os companheiros dele, a Bíblia não entra em detalhes. Falou, tá bom, me deixa aqui, pode ir embora, não volta mais, porque minha vida agora é outra. Não sei como é que foi essa ruptura. Eu sei que ele estava liderando aqueles homens que foram representados ali naquele vídeo, um grupo de homens indo com Saulo. Mas eu sei que ele cai ao chão quando ele tem um encontro com o esplendor e ele não consegue mais enxergar. Ele está perdido agora. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Assim a pessoa, quando tem o impacto, o encontro com Jesus e agora decidiu mudar de vida, mas ele para e pergunta, e agora? Para onde que eu vou? Precisa de alguém pegar pela mão e falar, caminha comigo. Sozinho você não vai conseguir chegar. A gente tem uma filosofia no GECEL, quando uma pessoa aceita Jesus, tem 3 dias para alguém fazer um contato com ele. Porque 3 dias, muita coisa pode acontecer. Ele pode ser arrancado do caminho, ele pode desanimar, ele pode ter uma confusão em casa. Satanás não dorme nem brinca. Então nós temos um tempo de 3 dias. Sabe por que 3 dias? Porque 3 dias, foi o período de 3 dias que ele levou para ter um encontro com Ananias. E quando Ananias chega na casa dele, fala, olha Saulo, sou eu. O Senhor te revelou que eu viria aqui para orar por você e você voltaria a enxergar. E Ananias ora por ele e os olhos dele se abrem. Mas o que Saulo estava fazendo nesse período em que ele não conseguia enxergar? O que ele estava fazendo nesse período em que ele estava perdido? O que ele estava fazendo numa casa que ele não conhecia, nesse período de 3 dias? Diz a Bíblia que Saulo estava orando a Deus. Porque Deus fala isso para Ananias, olha, ele está lá orando. Faz 3 dias que ele não come, ele está jejuando. Então Saulo, a primeira coisa que ele faz quando ele teve um encontro com Jesus foi tentar entender o que estava acontecendo. E na nossa vida, muitas vezes, já pode ter quanto tempo de crente for, né? Quanto tempo tiver passado, não importa, mas muitas vezes em nossa vida, a gente tem momentos em que a gente está perdido sem saber o que fazer. Tem momentos que a gente se depara com situações na nossa vida que a gente para literalmente e não consegue enxergar qual passo a seguir, qual passo que eu vou dar agora. O que eu vou fazer? Talvez isso aconteça com vocês também. Tem momentos que a gente para diante de alguma situação e fala, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. Aí alguns têm a ação de pedir ajuda, ora por mim. Ora por essa causa, eu não sei o que fazer. Saulo estava ali naquele lugar durante 3 dias, orando ao Senhor. Ainda que ele não conhecia Jesus. Porque Jesus, até 3 dias atrás, era o inimigo dele. Até 3 dias atrás, Jesus era o opositor dele. O combate dele de 3 dias atrás era contra Jesus. Era contra os fanáticos de uma seita que seguiam um tal de Jesus de Nazaré. E é esses que eu estou perseguindo. E quando aquele esplendor ali aparece ali diante de Saulo e joga ele por terra, ele já se deu conta de que não era algo humano. E ele pergunta, quem és, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Você está perseguindo a mim. Qualquer um desses meus que você perseguir, você está perseguindo a mim. E o Senhor fala, olha, duro é para você continuar resistindo. Não vai dar certo você continuar resistindo, porque hoje eu te chamei. Você não vai resistir à minha graça. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões são algumas pontas de ferro que eram usadas para tocar os bois, o gado. Então dava aquela pontada para o gado continuar andando. E o Senhor fala, é duro você ficar resistindo contra as pontas de ferro, você vai se machucar. Então ele se rende e se deixa ser levado até Damasco. E lá, depois de 3 dias orando, falando com Jesus, da maneira que ele sabia. Ele não era tão indouto, porque ele foi criado, né, aos pés dos sacerdotes, aos pés de Gamaliel. Então, na parte espiritual, ele entendia. Ele só não entendia o cristianismo. Ele só não entendia agora como se relacionar com Deus. Ele só não entendia agora como que ele ia prosseguir uma relação com Deus, sendo que tudo que ele aprendeu agora estava equivocado.
E ele precisava agora se relacionar com Deus de uma nova maneira, de uma nova forma. E ele fala com Jesus da maneira que ele sabia. Quando as pessoas falam assim, eu não sei orar. Na verdade, se a gente for corrigir essa frase, poderíamos dizer assim, eu tenho vergonha de falar em público. Mas orar, todos nós sabemos. Porque no profundo do nosso ser, a gente fala com Deus o que a gente precisa. No profundo do nosso ser, a gente glorifica a Deus. No profundo do nosso ser, a gente fala, obrigado, Jesus, o Senhor me abençoou hoje. Glória a Deus, estou muito feliz. Senhor, abre as portas. A gente sabe falar isso para dentro. A dificuldade, às vezes, para alguns, é falar isso publicamente. Porque muitas vezes ficamos preocupados o que o outro vai pensar daquilo que eu estou falando, se eu estou usando as palavras corretas, se eu estou me colocando certinho, se eu estou dentro das regras, dentro dos padrões. Mas isso é perda de tempo, não há padrão. O que você precisa é ter fé e conversar com seu amigo Jesus. Da maneira que você souber, com o vocabulário que você tiver. E Saulo conversa com Jesus, conversa com Deus. Ele teve uma conversa lá no caminho, então ele continua essa conversa. Porque o Senhor falou, olha, ele está orando há 3 dias. Porque ele estava cego, porque ele não conseguia enxergar. Quando nós não conseguimos enxergar, a primeira coisa que temos que fazer é falar com Jesus. Senhor, abre a minha visão, que passo que eu vou dar agora? O que é que eu faço agora, Jesus? Qual é a orientação? Qual é o plano? O que é que o Senhor tem para mim, Jesus? Da maneira que você souber, com o vocabulário que você tiver, não tem problema, Ele quer ouvir o que está no teu coração. E se você, num dia, fala assim, Senhor, estou chateado, estou injuriado. Quando você esvazia seu coração, mas você não pode às vezes falar com um ou com o outro, fala com Jesus. Esvazia seu coração com Ele. Fala da sua chateação. Fala do seu inconformismo. Fala daquilo que você precisa, daquilo que você deseja. Ou simplesmente agradeça, exalte a Deus. Abra a janela de manhã e louve a Deus pelo novo dia que Ele te proporcionou. Se está de sol, se está chovendo, se está nublado, não importa. Deus te deu uma nova oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Saulo estava orando. Quando ele estava cego, enquanto ele estava cego, ele estava orando até que ele pudesse enxergar. Outra coisa que Saulo estava fazendo, ele estava jejuando, ele estava 3 dias sem comer. Ele estava em jejum, 3 dias, orando e jejuando. E nós estamos falando aqui de um novo convertido, que queria enxergar, queria entender o que está acontecendo. Será que não tem momento na sua vida que você quer entender algo mais que está acontecendo na tua vida e às vezes você não consegue enxergar, não consegue descortinar aquilo diante de você? Está difícil de compreender, está difícil de entender? É Deus que vai te responder. É orar, é jejuar. É Deus que vai descortinar diante da tua vida. Isso que você não está conseguindo enxergar. Deus tem planos, projetos, Deus tem um caminho, mas muitas vezes a gente fica andando em círculo porque a gente não consegue enxergar o caminho. Só que Deus fala conosco se a gente estiver disposto a falar com Ele também. Saulo só iria enxergar depois dessa oração, desse período que ele teve em oração, para que Deus enviasse alguém que viesse atender a sua oração. E aí chega Ananias, depois de 3 dias de oração e 3 dias de jejum. Mas teve mais uma coisa que Saulo fez. Agora, ele precisa se submeter a uma pessoa que ele não conhece, que ele não vê, para poder estar ajudando ele, orando por ele, impondo as mãos sobre ele, para que algo pudesse acontecer na vida dele. Ele precisou se humilhar para alguém que ele não conhece, que ele não estava vendo, ele não sabia quem era, mas se apresenta a ele e fala, olha, eu sou Ananias, o Senhor me mandou aqui. O Senhor me enviou aqui para que eu ore por você. E Ananias não queria ir porque o passado de Saulo era um passado de sangue. Ananias relutava com Deus. Senhor, mas esse camarada mata crente, ele prende, ele é inimigo da igreja. Ele falou assim, vai porque ele é um escolhido meu. Vai porque ele é um escolhido meu e ele que vai levar o evangelho para os reis e para os gentios. Mas Senhor, ele falou assim, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome.
Eu vou mostrar para ele o quanto que ele ainda vai sofrer ainda por causa do meu nome. Mas vai. Obedece, Ananias, vai lá. E Ananias vai. E fala, estou aqui, irmão Saulo. Aí já chega e fala assim, irmão Saulo. Por que, irmão? Porque o Senhor falou, ele é meu, eu escolhi ele. Irmão Saulo, eu estou aqui para poder orar por você. Para te ajudar. Ele vai, impõe as mãos e ora por ele. E diz a Bíblia que algo saiu dos seus olhos, algo semelhante a algumas escamas. Não sabemos o que, uma substância que fechou os seus olhos, mas ao momento que ele orou, aquilo se desfez. E ele pôde enxergar novamente. As coisas começaram a fazer sentido para Saulo. Sabe por quê? Porque mais à frente, nos escritos de Paulo, né? O Senhor mudou o seu nome, agora ele se chama Paulo. Ele fala assim, olha, eu quando encontrei com o Senhor, lá em Damasco, eu não fui para Jerusalém para encontrar os discípulos que já eram antes de mim. Mas pelo contrário, eu fui para o deserto da Arábia e lá fiquei 3 anos e meio, recebendo diretamente do Senhor a revelação da sua palavra. Agora ele sabia o que ele deveria fazer. Porque depois dessa oração de Ananias, ele tem um rumo. As escamas dos seus olhos caem, ele passa a enxergar, as coisas passam a fazer sentido. Ele buscou no Senhor qual era a direção para a sua vida. E a partir desse momento que as escamas caem dos seus olhos, que ele recebe ajuda, que ele ora, que ele jejua e que ele consegue enxergar o horizonte para ele, então ele sabe, agora eu vou me levantar e vou fazer isso. Mas não é isso que nós precisamos algumas vezes da vida? Saber o caminho de sermos bem-sucedidos? E muitas vezes a gente se perde para lá e para cá sem saber para onde vai? Será que não falta talvez em mim ou em você uma maior conexão com Deus, uma maior intimidade com Deus, para Deus nos dar direção, para Deus nos apontar o caminho, para sermos bem-sucedidos? Porque eu vejo isso aqui na vida de Saulo. E ele se levanta daquele lugar, ele ainda não viaja, ele é batizado naquele momento. Mas pastor, 3 dias só, e o cara já foi batizado? Às vezes a gente faz aqui um discipulado de 3 meses. Mas já, pastor, acho que não está pronto não, hein? O cara aqui foi com 3 dias. Sem discipulado nenhum. 3 dias cego. E aí ele é batizado. O Ananias vai, leva ele na água, batiza ele naquele dia, no 3º dia todo. E ele é batizado. E ali aquele Saulo morre, é sepultado naquela água e ressuscita agora um novo Saulo que não se chama mais Saulo, agora ele é Paulo, para a glória de Deus. Ele é o Paulo que glorifica a Deus. Ele é o Paulo que tem uma aliança com Cristo. Ele é o Paulo que ama Jesus e que segue os seus caminhos. Ele é o Paulo que quando a coisa aperta, ele ora. Ele é o Paulo que quando a coisa aperta, ele jejua. Ele é o Paulo, quando a coisa aperta, ele se abaixa e deixa outro ministrar na tua vida e ajudar. Ele não é mais o Saulo arrogante. Ele não é mais o Saulo chefe da turma. Ele não é mais o Saulo líder dos soldados. Ele agora é o Paulo servo de Deus. O Paulo que amava Jesus. E nós, hein? Se nós não descobrirmos como fazer para enxergar, como é que nós vamos viver? Se nós não descobrirmos como nós vamos fazer para os nossos olhos se abrirem, como que nós vamos progredir? A Bíblia fala que haviam cegos na Bíblia que mendigavam porque não tinha como desempenhar outra função. Hoje em dia, nós temos pessoas com deficiência visual que são advogados, né, que têm funções, conseguem sustentar a sua casa, mesmo com a dificuldade, né, da cegueira. Mas a Bíblia não fala isso nessa época, ela fala que não tinha lugar para o cego. Aquela pessoa que tinha deficiência física, ela era rejeitada. E não tinha aí um governo para ajudar, tinha um governo para tirar. Mas não tinha uma pensão, não tinha uma aposentadoria, não tinha um auxílio, um encosto, tinha nada. Ele tinha que fazer o quê? Mendigar. Ele tinha que sentar na beira do caminho, sentar na beira de um templo, ele tinha que ir para algum lugar movimentado, estender lá o chapéu e falar, olha, me ajuda, por favor, me dá umas molinhas, pelo amor de Deus. Por quê? Porque ele não conseguia enxergar. E se nós não conseguimos enxergar na nossa vida espiritual? E se nós não conseguimos enxergar o caminho? E se nós não conseguimos ver o que tem à nossa frente? Como que será a nossa vida se nós não conseguimos resolver essa cegueira espiritual que nos ocorre, volta e meia? Será que nós vamos então viver abaixo da média porque não conseguimos enxergar?
Para qualquer outra pessoa com deficiência que não tivesse fé, era esse o destino. Mas se ela tivesse fé, se levantava como aquele cego Bartimeu e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, fala baixo, está importunando o mestre. E aí ele gritava mais alto, porque quem estava cego era ele, não era o outro que estava repreendendo. O que estava doendo era nele, a dificuldade era com ele. E ele falava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita até que Jesus percebe os seus gritos e para e manda chamá-lo. Aí aqueles que o repreendiam agora falam assim: ô rapaz, você tem sorte, vem cá, o mestre está te chamando, vem. Estava repreendendo ele agorinha mesmo. Mas quando Jesus disse: traz ele aqui. E aí eles levam aquele cego. E Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. E Jesus restaura as vistas dele. E agora ele não era mais dependente de uma esmola. Ele não precisava mais ficar comendo poeira na beira do caminho. Ele podia agora desempenhar uma tarefa, ele podia agora sustentar a sua casa, sustentar a sua vida, porque agora os seus olhos enxergavam. Será que nós devemos ficar sem enxergar? Será que nós devemos viver a nossa vida cristã um dia de cada vez, sem conseguir enxergar o que vai vir amanhã, sem conseguir enxergar o que Deus tem para nós, sem conseguir enxergar o milagre de Deus, as provisões de Deus, as bênçãos, os livramentos de Deus? Não, nós não podemos ser assim. Nós podemos então clamar a Deus: Senhor, restaura a minha visão. Assim foi a oração do profeta com aquele jovem Geazi, quando ele abre a porta e encontra os soldados ali cercando Samaria. Ele fala: Senhor, abre os olhos do moço. E quando Deus abre os olhos daquele jovem, a perspectiva dele muda completamente, porque ele consegue ver agora o sobrenatural. E nós precisamos enxergar e confiar no sobrenatural de Deus todos os dias. Mas quem vai abrir os nossos olhos é o Senhor. Quem vai fazer o milagre de abrir e nos dar a visão e nos apontar o caminho é o Senhor. Discernir o caminho que está à sua frente somente quando Deus amplia a nossa visão. Somente quando o Senhor restaura a nossa visão. Agora, eu vou te propor uma coisa. Você consegue vislumbrar, imaginar como seria se todos nós fôssemos libertos das escamas espirituais e nós pudéssemos enxergar o sobrenatural de Deus, todos nós? O que seria? O que aconteceria? Quem nos pararia? Se todos nós pudéssemos ter as vistas descortinadas para o sobrenatural de Deus, o que não poderia acontecer entre nós, no nosso meio? Pessoas vitoriosas todos os dias, pessoas colecionando milagre todos os dias, pessoas com objetivo, sabendo para onde vão, pessoas que não têm medo de responder: estou caminhando para Canaã, a nova Canaã celestial, para a presença do Eterno, para as moradas de Deus. Você consegue imaginar uma igreja totalmente curada, onde toda necessidade que aparece recorremos a Deus e entramos pelo caminho do jejum e da oração? E o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, derrubando as barreiras, rompendo as dificuldades através do sobrenatural. Quem que seguraria a minha vida e a sua, se nossos olhos estivessem descortinados para o espiritual? E Deus quer. Uma igreja repleta de pessoas que sabem o que querem de Deus e sabem para onde estão caminhando. E aí, meu irmão, está indo para a glória? Ah, irmão, não sei. Vamos ver, né? No final vamos saber. Parece o Big Brother, né? Que no final que você vai saber, vai ter a votação para saber se ganha o prêmio ou se não ganha. A Bíblia nos fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele fala dentro do nosso coração. Mas se ele não fala que nós somos realmente filhos de Deus, busquemos então nos tornarmos cada vez mais os filhos de Deus. Nós podemos. E Deus quer. Como seria lindo vivermos algo assim em nossa vida. Seria maravilhoso caminhar confiantes na presença de Deus. E quando vier aquilo que nos abala, e mesmo com o coração abalado por meio da dificuldade, mas nós clamamos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu creio em Ti. Abre a minha visão para eu ver depois dessa dificuldade. Eu quero ver depois da tempestade. Pela fé eu vou ver depois da tempestade, e eu vou ter força para chegar lá do outro lado. Porque quando você está no meio da tempestade, imagine que você está no meio do mar,
e as nuvens negras te cercaram, e começa aquela tempestade, o mar fica revolto. E você não sabe quanto tempo dali está o tempo bom. De onde você está até o tempo bom para você sair daquela tempestade, você não sabe até quanto tempo vai durar. Mas quando você fala, Senhor, eu quero enxergar depois dessas nuvens aí. Porque eu sei que se eu ver o que tem ali, eu vou ter força para chegar até lá. Eu vou ter fé suficiente para ultrapassar as dificuldades da minha vida. Eu preciso ver com os meus olhos espirituais. Mas se os nossos olhos espirituais estiverem fechados, nós não conseguimos ver. E se nós não conseguimos ver o sobrenatural, a nossa fé se desfalece. E se a nossa fé se desfalece, a gente fica pelo caminho. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, nem para a minha, nem para a sua. Jesus veio para salvar a todos. Ele não quer que nenhum se perca. Então aqueles que não conseguirem, não é porque Jesus é mau, é porque não conseguiram enxergar o sobrenatural de Deus. Mas o Senhor quer desvendar os nossos olhos para nós termos uma vida sobrenatural na presença do Senhor. Eu quero fazer um desafio para você. Estamos terminando? Durante essa semana, olha só uma semana, né? Durante essa semana, até o próximo domingo, seria interessante se você procurasse alguém para ser o seu companheiro de oração por essa semana. E vocês orassem um pelo outro. Durante 7 dias, até o próximo domingo. E você vai orar pelo seu irmão para que ele veja. E o seu irmão vai orar por você para que você veja. E não só isso, para que você seja abençoado, para que suas enfermidades sejam curadas. Assim como Ananias foi lá orar por Saulo, né? Que nós possamos orar uns pelos outros. Que nós possamos ajudar uns aos outros. Que nós possamos socorrer uns aos outros. Então, eu quero desafiar você. Não é um desafio mal nem pegadinha, mas é algo para a sua vida espiritual. Procure um companheiro ou uma companheira de oração. Né? O ideal é que se você é uma mulher, se você é homem, procure um homem. Né? E durante a semana vocês conversem, assim, da maneira que vocês acharem melhor. Ligam para o outro, mandam um zap pelo Instagram, não sei. É vocês que vão decidir, vocês que vão fazer. Ou vocês combinam, vou orar por você, domingo a gente se encontra e vamos contar as coisas. Não sei, isso aí é com você. Todos nós aqui somos maiores de idade, mas é interessante que nós oremos uns pelos outros, que nós socorramos uns aos outros, que nós auxiliemos uns aos outros. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, com as mãos em nosso coração neste momento, meu Pai, nós queremos mais uma vez falar contigo. Nós queremos, meu Deus, pedir ao Senhor, não nos deixe sem a visão espiritual, que abra os nossos olhos, ó Deus. Não os olhos da carne, mas os olhos que nos fazem enxergar o espiritual, o sobrenatural. Os olhos que enxergam além dos soldados que cercam Samaria. Aqueles olhos que enxergam os soldados e cavalos de fogo naquela cidade de Samaria. Nós queremos, ó Deus, ter a nossa vista restaurada, assim como o Saulo teve aquelas escamas caindo dos seus olhos e ele voltando a enxergar, ó Deus, mas de uma maneira diferente. Enxergando a vida agora de uma ótica espiritual, de uma ótica sobrenatural, e a vida dele nunca mais foi a mesma, assim como nossa vida também nunca mais será a mesma, desde o dia que nós tivemos um encontro com Jesus no caminho dessa vida. Deus amado, eu quero, Senhor, neste momento, com toda a humildade, ó Deus, pedir ao Senhor que venha, meu Pai, abençoar, ó Deus, a todos que estão aqui neste momento e a todos que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada um dos teus filhos, dando direção, discernimento, dando um avivamento espiritual, dando um mapa, ó Deus, espiritual para conquistar os seus tesouros, as suas vitórias, meu Deus. Senhor, a vitória para uns pode ser um emprego, para outros pode ser uma cura, para outros pode ser um revestimento do Espírito Santo. Eu não sei, Senhor, qual é a necessidade ou quais são os teus planos para a vida de cada um de nós. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor, que conhece a cada um aqui por nome e sobrenome, sabe o passado, o presente e o futuro de cada um de nós, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar, ó Deus amado, a visão, meu Deus, daquele que se encontra necessitado de ter as mãos estendidas sobre ele e ter as escamas retiradas dos olhos, para que possamos ser cada vez mais abençoados.
Senhor amado, que o Senhor não nos deixa, ó Pai, caminhando em círculos sem saber para onde vamos, mas que nós tenhamos um norte, que nós possamos rumar para o norte, que nós possamos caminhar, ó Deus, em direção à Tua presença todos os dias. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este culto, por este momento, Senhor, especial que passamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos nossos convidados que estão conosco, nossos irmãos, nossas irmãs, que a bênção do Senhor os acompanhe. Senhor amado, uma nova semana, Senhor, se inicia, meu Pai, e que o Senhor venha, Senhor, dar força, vigor, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar, ó Deus, mais essa semana, para que todos nós possamos ultrapassar e vencer os desafios. Muito obrigado, Senhor. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Leva-nos em paz, leva-nos debaixo da tua segurança, guardado pelo teu anjo. Nós agradecemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.